Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando aqui pela sua rádio com mais 15 minutos com Deus. Hoje a nossa mensagem traz o título Coração Endurecido para Deus. O texto de Hebreus, lá em Hebreus 3, versículo 7, também o versículo 15, Hebreus 4, versículo 7, esses textos aqui nos adverte 3 vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então isso deve ser muito importante. E o que é um coração duro? É o mesmo que um coração errante, um coração perverso, um coração incrédulo, um coração rebelde, um coração desobediente, um coração transviado, um coração extraviado, um coração perdido. Coração duro é o mesmo que um coração desviado, um coração corrompido. E a causa da dureza do coração vem pelo engano do pecado. Hebreus 3, versículo 13, vai nos dizer assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versículo 13. Então a causa da dureza do coração vem por causa do engano do pecado. E aí vem as consequências, né? Somos afastados de Deus. E quando nos afastamos de Deus, somos cada vez mais enganados pelo pecado. Salmo 95, do versículo 6 ao 11, vai nos dizer assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Salmo 95, verso do 6 a 11. O que é o dia da provocação? Veja bem que lá em Números capítulo 20, do verso 2 ao 12, vai nos dizer assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha
para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Vejamos que aqui fala, não havia água. Isso nos fala que todos temos necessidades, inclusive as crianças, os jovens, os adolescentes. Foi Deus quem nos fez como somos e achou importante passarmos por cada uma das nossas fases, porque isto nos faz crescer. Deus se importa. Mas ou faremos do nosso jeito ou nos submeteremos a depender do Senhor. Adão e Eva optaram pela sugestão da serpente e desobedeceram o Senhor. E aí, aqui fala também nesse texto que lemos que o povo contendeu. Ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de pedir socorro a Deus, o povo murmurou, o povo questionou. E a murmuração leva a contendas. E aí surgiram as dúvidas e as perguntas, os questionamentos no meio daquele povo. Lemos aqui a respeito do deserto. E por que o deserto? Só há 2 maneiras de sairmos do deserto. Uma, a maneira de Deus. Aceitamos o deserto como uma prova, resistimos ao diabo e às suas ofertas e sugestões, morremos para nós mesmos e somos aprovados e levados em Jesus por uma vida vitoriosa. Essa é uma das maneiras. A outra maneira, a do diabo. Nos rebelamos contra Deus, murmuramos e aceitamos as ofertas do nosso inimigo, pecamos e, como resultado, morreremos. Qual dessas maneiras de sairmos do deserto você prefere? A escolha será nossa, assim como foi de Adão e Eva. Lemos aqui que ali não era lugar de cereais, de figos, de vídeos, de romãs, de água. Ao contrário de Moisés, o povo de Israel preferia a fartura do Egito, a fartura do mundo. Ao invés do deserto, eles preferiam a privação. Ainda eram tentados pela concupiscência da carne, como está em 1 João 2, verso 15 ao 17. E na hora da provação, na hora da tentação, revelaram o seu coração. Aos pais, temos que tomar muito cuidado para não ferirmos a rocha, que é Jesus. Por causa da desobediência, os erros, os pecados dos nossos filhos, o Senhor disse: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos, somos chamados para santificarmos o Senhor perante os nossos filhos. E para isso temos que ser santos. Em Neemias capítulo 4, versículo 14, somos encorajados a lutar por nossos filhos e famílias, a favor deles e contra o diabo. E muitas vezes agimos ao contrário. O que Deus espera de nós, pais? Ele espera que ensinamos nossos filhos no caminho em que se devem andar. Provérbios 22, verso 6. Não é ensinar o caminho, mas ensinar no caminho que se devem andar. Ensinar o caminho é pegar um mapa, mesmo desconhecendo o lugar, e dar as coordenadas que ele indica. Já ensinar no caminho é ir junto e fazer o mesmo trajeto que o filho, é ser modelo. Então isso é ensinar no caminho, é ir junto, fazer o mesmo trajeto, ser modelo. E só podemos ensinar aquilo que já aprendemos. Só há ensino, só há aprendizagem desta forma. Isto não é mágica, é trabalho, é esforço,
é envolvimento, é renúncia, é batalha espiritual, é suar sangue se for preciso, é indispor-se com os filhos quando necessário por amá-los, é preferir ser pai ou mãe hoje para tornar-se amigos dos filhos depois. Ei, jovens, filhos, quando agimos dessa forma, quando endurecemos nosso coração contra Deus e nos afastamos dele, nós o provocamos e provocamos a sua ira, como está em Hebreus capítulo 3, do verso 9 ao 11 e do verso 15 ao 19. E por que Deus fica irado com os desobedientes? Porque anunciou a eles as boas novas e fez maravilhas entre eles, e afinal, os libertou da escravidão do pecado. Mas a desobediência é pecado, e o pecado nos separa de Deus e nos leva à morte. Então ouça, há um dia de descanso prometido por Deus, mas só entrarão nele os esforçados, os que mesmo lutando permanecem em pé e escolhem a obediência e buscam um coração quebrantado, rendido, que se deixa vencer. Não esqueçamos que diante de Deus todas as coisas estão descobertas e a Ele prestaremos contas. Hebreus 4, do verso 11 ao 13. Mas os arrependidos, há esperança. Jesus se compadece das nossas fraquezas e junto ao seu trono da graça encontraremos perdão. Hebreus 4, versículo do 14 ao 16. Então os arrependidos, para esses há esperança. Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas e junto ao seu trono da graça nós encontraremos perdão. Como filho, nos dias de sua carne, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu para tornar-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos dar uma lida em Hebreus, capítulo 5, verso do 8 ao 9. Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9. A palavra de Deus vai dizer assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, como filho, nos dias de sua carne, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu para tornar-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E por isso, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Um discípulo de Jesus um dia nos escreveu: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Meu irmão, minha irmã, procure ter um coração quebrantado diante de Deus. Procure ter um coração arrependido diante de Deus. Não tenha um coração endurecido, um coração errante, perverso, incrédulo, um coração desviado, corrompido. Não tenha esse tipo de coração para Deus. Tenha sempre um coração quebrantado. E cuidado com a causa da dureza do coração, que é o engano do pecado. Cuidado com o pecado, porque o pecado faz o seu coração endurecer para Deus. Com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus bendito e fiel, Pai, em nome de Jesus, neste momento oramos a Ti, meu Deus, para que o Senhor venha nos conceder, Pai, um coração de carne, um coração, meu Deus, quebrantado, um coração voltado para as coisas celestiais. Que não venhamos, meu Deus, a endurecer o nosso coração, que não venhamos a ser enganados pelo pecado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, porque somos falhos, somos pecadores, meu Deus, e somos tentados, porque sabemos que o inimigo
inimigo anda ao nosso derredor, bravando como um leão, querendo nos tragar. Mas em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo com Teu Espírito Santo e que possamos conhecer cada vez mais a Tua verdade, essa verdade que nos liberta. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agradeço pela sua audiência, pela sua companhia. Os nossos 15 minutos com Deus volta em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos e até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.